Olá! Neste tutorial, o nosso objetivo é trazer uma definição em alto nível do que é o Apache Kafka. Depois a gente vai estudar ele com mais detalhes, mais do ponto de vista técnico, né? Mas agora a gente quer entender o que ele é em alto nível. Então, vamos falar primeiro um pouquinho sobre dados. A gente processa dados porque a gente quer produzir informação e conhecimento, né? A gente não vai gastar luz, tempo, dinheiro, né, para processar dados se eles não forem capazes de produzir informação e conhecimento. E se eles são capazes de produzir informação e conhecimento, quer dizer que esse dado ele tem um valor, ele é capaz de gerar um valor. E o valor do dado, ele não está relacionado apenas ao dado em si, mas em algumas dimensões. E quais são essas dimensões do valor que está relacionado aos dados? Bom, uma das dimensões é o tempo, né? Se você identificar uma fraude 1 minuto depois da transação, você pode reverter a venda, por exemplo, né? Você pode não entregar o produto, né? Então, você tem uma informação com mais valor. Agora, se você só for capaz de processar os dados e identificar essa fraude 1 semana depois, bom, provavelmente você já entregou o produto, né? A fraude ela já se efetivou. Mas esse dado ainda ele tem um valor. Você pode, por exemplo, usar a informação para criar um modelo para prevenir novas fraudes. Ele tem menos valor, mas ele ainda, de certa forma, tem um valor. Então, uma dimensão importante do valor do dado é com relação ao tempo. A outra dimensão do valor do dado é a relação, né, que pode ser a relação do dado com ele mesmo ou a relação do dado com outros dados, com outras informações. Então, vamos supor um sistema de varejo. Você tem as vendas do dia. Bom, essa informação, ela não traz, esse dado não traz muita informação, né? Você vai ter uma ideia lá de quanto você vendeu no dia e você poderia até estimar quando você poderia vender até o final do mês, né? Mas isso pode depender de várias coisas, né? Se é um fim de semana, se é um feriado, dia da semana, se é perto do fim do mês, se não é. Então a venda do dia, ela tem um valor, mas não é um grande valor. Agora, se você tiver vendas da semana, então vejam, você está vendo o dado com relação a ele mesmo, né? Você não tem apenas o total de vendas do dia, você tem as vendas da semana. Então, você tem mais valor agora na informação. Você pode ver a venda, como ela se comporta ao longo da semana, né, se você vende mais no sábado do que na segunda, né? Então, você tem um pouco mais de valor. Agora, se você tiver as vendas do ano todo, né, você pode ver tendências, se seu negócio está crescendo, está diminuindo, você pode ver efeitos sazonais, você pode criar um modelo preditivo e prever as vendas para o próximo mês, né? Então, a gente pode ver aqui também que a relação do dado com ele mesmo ou com outros dados também agrega valor ao dado. E com isso aqui a gente traz alguns fatos, né? Então, o primeiro fato é que os dados possuem diferentes características quanto ao valor que ele produz, né? Existem informações que são mais importantes e outras informações que têm menos importância. Os dados têm diferentes volumes, eles têm diferentes variedades, né? E eles têm diferentes características com relação ao tempo. Existem dados que eles perdem o seu valor rapidamente, outros não. Eles vão perder o valor, inevitavelmente eles vão perder o valor durante o tempo, mas isso pode ser de forma mais lenta. E o segundo fato aqui é que no mundo que a gente vive hoje, na era de Big Data, de grandes volumes de dados, não existe uma ferramenta única, universal, que seja capaz de extrair valor de qualquer dado em qualquer contexto, exatamente pelas características que a gente viu anteriormente, né? A gente tem dados em diferentes formas, em diferentes volumes, cujo valor é produzido de diversas de formas diferentes e cujo valor está atrelado, né, se perde no tempo de maneiras diferentes. Então, para se extrair o valor dos dados, deve-se utilizar ferramentas diferentes, né, para problemas de dados diferentes.
E aqui, então, a gente chega ao Apache Kafka. Então, o Apache Kafka, eu estou trazendo aqui a definição que você vai encontrar lá no site oficial do Apache Kafka da Fundação Apache, né? Então, lá vai dizer que o Apache Kafka é uma plataforma de streaming de eventos distribuída de código aberto usado por milhares de empresas para pipelines de dados de alto desempenho, análise de streaming, integração de dados e aplicações de missão crítica. Bom, a gente pode ver aí que é uma coisa complexa e importante. Você vai encontrar lá também que mais de 80% das 100 maiores empresas do mundo utilizam Kafka, né? Então, por essa informação e por essa definição, você vê que o Apache Kafka é uma coisa importante. Mas esse conceito aqui, ele é bastante técnico e é bastante abstrato. Então, eu vou tentar explicar aqui neste primeiro tutorial, através de uma analogia, o que é o Apache Kafka e do que ele é capaz. Então, imagine a seguinte situação: você gosta de ouvir música. Existem vários estilos de música que você gosta de ouvir. Então, se você gosta de ouvir música, a gente pode dizer que você é um consumidor de música. Você pode até, por exemplo, pagar por um serviço de streaming de música, né? Então, você é um consumidor, né? Um consumidor de música. Agora, por outro lado, você pode ser um músico, né? Você pode produzir música em alguns estilos. Então, nesse caso, você não é um consumidor de música, você é um produtor de música. Agora, falando um pouquinho mais do consumidor, vamos supor que você que gosta de música, você resolve procurar na internet produtores, ou cantores, ou bandas de música dos estilos que você gosta. E você encontra alguns desses músicos, dessas bandas, e você consome as suas músicas. Você ouve, você compra as suas músicas. Por outro lado, o produtor, o músico, né, ele quer publicar as suas músicas de forma que as pessoas que gostem das suas músicas possam ouvir as músicas, né, possam consumir as suas músicas. E ele publica lá, por exemplo, um site, e alguns consumidores até encontram as suas músicas na internet. Mas a gente vê aqui que a gente tem uma relação complicada, né? O consumidor tendo que procurar as músicas e o produtor tendo que procurar os consumidores. E aí surge uma coisa que você já deve conhecer, que é um serviço de streaming de música, né? Existem vários serviços de streaming de música. Então, imagine o seguinte, a gente tem aqui à esquerda os produtores de música, que são as bandas, os cantores, e à direita os consumidores. Então, os produtores, né, eles publicam as músicas no serviço de streaming de música. E os consumidores, eles consomem estes serviços. Ou seja, os consumidores, eles se inscrevem nesse serviço e eles selecionam os estilos que interessam para eles. Eles não vão ouvir todas as músicas que estão lá. Eles vão ouvir apenas as músicas que interessam para o gosto deles. Eles não vão ouvir todos os estilos ou todas as músicas. Então, vejam que vantagem esse sistema trouxe, né? Então, o produtor, ele publica as suas músicas, em um único lugar. E o consumidor, ele encontra a música que ele gosta em um único lugar. Outra coisa interessante é que, uma vez publicada, a música ela vai estar disponível quando o consumidor quiser ouvir. Então, veja que o consumidor ele não é obrigado a ouvir a música enquanto o produtor está produzindo, enquanto o cantor está cantando ou tocando um instrumento. Né? Não é uma coisa ao vivo. Ele pode produzir a música e deixar lá. Quando o consumidor quiser ouvir, a música está lá. Se o consumidor quiser, inclusive, ouvir a música de novo, a música continua lá. Ele pode ouvir a música de novo. E a outra vantagem aqui, que é o número 4, a mesma música é compartilhada para todos os interessados. Então, não é preciso para o criador da música publicar a música exclusivamente para cada consumidor, ou em vários lugares. Né? Ele publica a música num único lugar. E vejam que interessante, aqui, os consumidores e produtores, os músicos e as pessoas que ouvem música, nem se conhecem. Agora, passando a nossa analogia
para o mundo dos dados. Então imagine, por exemplo, uma empresa gigante com dezenas de milhares de funcionários e ela tem um sistema de folha de pagamento. E muitos sistemas na empresa, de alguma forma, vão precisar de dados da folha de pagamento. Então, a contabilidade, auditorias, finanças, o DW da empresa e o RH. Então, vejam que, em alguns casos aqui, a mesma informação pode ser necessária em mais de um sistema. E se você vai prover a mesma informação para todos esses sistemas, você pode estar sobrecarregando o sistema de folha de pagamento. Então, vejam que aqui a gente tem já alguns problemas. Agora, imagine um sistema de logs, né, uma aplicação de e-commerce, né, que tem milhares, centenas de milhares, dezenas ou centenas de milhares de acessos por hora. Os logs dessa aplicação de e-commerce, né, elas são registradas em um banco de dados e são analisadas por uma ferramenta, por exemplo, como o Spark. Agora, vamos imaginar o seguinte. Se ocorre uma promoção e a demanda de logs, ou seja, a quantidade de logs que esse e-commerce gera, ela aumenta além da capacidade do banco de dados, né? Ou seja, ela gera tantos logs que o banco de dados ele não consegue armazenar, ele não consegue registrar essas informações. E um outro problema é se o banco de dados ele ficar indisponível, ele tiver algum problema técnico. O que vai acontecer com esses logs dessa aplicação de e-commerce? Né? Elas vão se perder, elas não vão ser registradas. Agora vamos pensar um outro problema, e se por um erro parte dos logs se perder, né? Vamos supor que uma partição lá do banco de dados ela teve um problema e ela se perde. Né? Isso tudo pode acontecer. Então, aqui nesses dois exemplos, a gente identificou alguns problemas. Ó. A mesma informação compartilhada para diferentes sistemas, né? A gente viu lá o caso do RH, que ele vai enviar a mesma informação para vários sistemas. A gente viu que pode haver uma sobrecarga, né? O sistema ali, por exemplo, de log, em alguns momentos ele pode ter um ritmo diferente do sistema que registra e que processa essas informações. Agora, você pode dizer, eu poderia fazer um upgrade, né? Eu poderia escalar o meu sistema de processamento dos logs, né? Mas pense se isso, por exemplo, foi alguma coisa inesperada, né? Se foi uma promoção ou alguma coisa inesperada. Outra questão que a gente viu é a indisponibilidade, né? Ou seja, nem sempre é um sincronismo entre quem gera informação, né? No caso lá, entre quem gera o dado, no caso lá o e-commerce, e quem produz a informação, que seria lá o banco de dados com o sistema com Spark. E também a gente viu aqui que pode ocorrer o quê? Perda de dados ou necessidade de reprocessamento. Isso também pode acontecer. Se o sistema ficar disponível, ele não tem para onde enviar os dados. E para esses tipos de problemas, né, e para esses tipos de aplicações, então surge, né, é aí que entra o Apache Kafka. Então, o Apache Kafka, ele funciona através de um sistema em que você tem os publishers, que no Apache Kafka também são os producers, né, os produtores de informação, e você tem os subscribers, os assinantes, que no Kafka você vai ver também como os consumers, né, ou os consumidores. Então, o que acontece agora? As ferramentas que produzem dados, elas não vão produzir os dados diretamente para quem consome. Elas vão produzir os dados para o Kafka. E os interessados naqueles dados, eles vão sobrescrever, eles vão se inscrever, né, para determinados dados, que a gente vai ver depois que se chamam de tópicos, e vai consumir esses dados. Então, vejam só as vantagens aqui. Os dados agora vão ser publicados uma única vez. A gente viu lá os dados do RH.
né? A gente não tem mais necessidade de enviar a mesma informação para todo mundo que precisa desses dados, né? O RH manda para o Apache Kafka, quem tiver interessado naquela informação vai ler essa informação de lá. Uma outra vantagem aqui, então, é que quem tem interesse nos dados assina, né, e consome só o que interessa. Ele não é obrigado a ler todos os dados que são publicados, ele vai consumir apenas o que interessa a ele. E vejam que produtores e consumidores, né, eles são o que a gente chama aqui de desacoplados. Não existe uma relação direta. Isso quer dizer o quê? Que se o publicador de dados parar ou o assinante parar, não tem problema, o sistema ele continua. Então isso quer dizer também que eles podem trabalhar em ritmos diferentes. A gente viu lá o exemplo do sistema de logs, né, que em uma promoção, por exemplo, ele vai gerar uma maior demanda que não consegue ser processada, não tem problema. Isso vai ficar a cargo ali do Apache Kafka, essa informação não vai se perder. E quando a demanda baixar, o sistema lá de processamento desses logs, né, ele vai conseguir processar isso com mais calma. Outra vantagem, os consumidores podem ler os dados mais de uma vez. Então, supondo que um log lá ele se perdeu, né, houve algum problema na leitura, uma partição se corrompeu, os dados eles vão estar disponíveis pelo menos por um tempo ali no Apache Kafka. Ele pode ler essa informação novamente. E outra questão aqui, que a indisponibilidade do produtor não afeta o processo. Se o sistema de RH, por exemplo, ele cair a rede dele, né, o processo ele não para. Né, ele não fica, os dados que já estão lá no Kafka não vão ficar indisponíveis. E uma outra vantagem, que eu diria assim que seria uma das grandes vantagens, é que o Kafka é uma ferramenta pensada na era de Big Data, dos grandes volumes de dados. Então ela foi pensada para ter alta disponibilidade e ela trabalha com cluster, né? Ou seja, ela é um conjunto, ela pode trabalhar com um conjunto de serviços em diferentes servidores, por exemplo, trabalhando em conjunto e com particionamento. Então, isso traz ao Apache Kafka as características de ser capaz de processar grandes volumes de dados, de escalar, né, de poder escalar de forma, eu diria assim, muito simples, muito fácil. O que é escalar? Você poder aumentar a capacidade, né? E uma outra característica é a alta disponibilidade. Se um nó do cluster do Kafka falhar, né, você vai ter essa informação replicada em um outro nó. Né? Ou seja, mesmo assim, um consumidor da informação vai ter acesso a esta informação. Então, vejam que é muito semelhante a um sistema, por exemplo, que a gente mostrou ali, em que você tem produtores de música que publicam música e você tem assinantes que consomem essa música, ok? Então, é um sistema semelhante, porém, para o mundo dos dados. E a gente vai ver ao longo do curso que o Apache Kafka ele é muito mais do que isso, ok? Ele tem várias outras ferramentas, a gente vai falar sobre o Apache Streaming, o SQL do Kafka, né, e muitas outras características. Então a gente viu, assim, eu diria assim, alto nível, o que é o Apache Kafka, e no próximo tutorial a gente vai entender mais tecnicamente como o Apache Kafka funciona.